Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de um dos conteúdos que mais são cobrados nos vestibulares do Brasil inteiro. Cai no Enem, cai na FUVEST, cai em vestibular com livro indicado, cai em tudo quanto é lugar. Uma certeza que você tem quando for fazer algum vestibular é que vai ter romantismo. Então, hoje nós iremos falar de romantismo poesia. Chega mais! Então é isso aqui, ó moçada, ó. Vamos falar de romantismo. Eu tenho um modelo bem rápido e prático de você lembrar todas as qualidades do romantismo no Brasil, certo? Primeiramente, lembre que o romantismo vai se dar de 1836 até 1881. 1836 é após a independência do Brasil, ou seja, esse movimento é tão cobrado em vestibulares. Por quê? Porque ele já reflete aspectos verdadeiramente brasileiros. Nós já temos uma certa busca pela identidade cultural a partir do romantismo. Ele vai predominar no início do século XIX, é um movimento muito popular e devido justamente às ideias da Revolução Francesa, que é uma revolução liberal, vai surgir a independência do Brasil. E me diga uma coisa, pessoal, o que é que a independência do Brasil remete? Ao sentimento nacionalista, né? O que é ser nacionalista? É ter amor à pátria, né? Amor é algo emocional ou racional? Emocional. Então esse é um movimento emocional. Na última aula nós falamos do arcadismo, que era um movimento racional. Agora nós vamos para a contrariedade, que é o movimento emocional. Então lembrou de romantismo, independência do Brasil. Olha o link. Independência do Brasil é um movimento liberal. Movimento liberal em que predomina o eu. O eu representa a emoção. Eu amo meu país. Emoção. Ó aqui, ó. Beleza? Então, emoção, subjetividade, nacionalismo, pessimismo, idealização são algumas das qualidades da poesia romântica. Eu comecei a falar, pessoal, nessa aula de romantismo na poesia, porque no caso da poesia, o romantismo se dá primeiramente, certo? Na verdade, nós temos dois momentos de romantismo no Brasil. Nós temos o romantismo poesia e temos o romantismo prosa. A prosa ocorre depois de 1836. Então, cronologicamente, é correto falar primeiramente da poesia e depois da prosa. Então, nós teremos uma próxima aula que fala de prosa. Agora, o tema é poesia, beleza? Todas as vezes que falarmos em poesia do romantismo, você lembra desse gráfico. Isso aqui é um mapa mental que eu fiz para que você aprendesse mais rapidamente as qualidades do romantismo. Todos os movimentos, pessoal, eles são marcados por uma parábola, certo? Porque eles têm o seu começo, que é a introdução, o seu auge, que é o momento máximo, sua decadência até o fim. E a poesia do romantismo pode ser muito bem representada dessa maneira, em três momentos. O primeiro momento, que vai de 1836 até 1855, de 55 até 65, o segundo momento, e depois até 81, quando termina o romantismo, o terceiro momento. Cada momento desse, pessoal, é chamado de geração. Temos a primeira geração, nós temos a segunda geração e temos a terceira geração. E cada geração dessa vai ter uma influência histórica que vai fazer com que os autores trabalhem com temáticas específicas. Por exemplo, ó, o que foi que aconteceu aqui em 1822 que foi muito importante para a história brasileira? A independência do Brasil. Então, a independência do Brasil está mais próxima da primeira, segunda ou terceira geração poética? Temporalmente, muito mais próxima da primeira geração. Então, se a independência do Brasil gerou nas pessoas o sentimento de amor à pátria, qual geração terá essa tendência mais nacionalista? A primeira. Então, a primeira geração chamamos de geração nacionalista ou geração indianista. Por quê? Porque serão os poemas que vão exaltar a cultura brasileira, a história brasileira e o índio brasileiro. Mas por que vão exaltar o índio? Na verdade é o seguinte, pessoal, nós precisávamos de um herói para representar esse sentimento nacionalista. Lá na Europa, o romantismo buscou influência da Idade Média. Então eles escolheram como herói o cavaleiro medieval, aquele cara que lutou com muita honra, muita força e religiosidade para libertar o seu país. Só que o Brasil não teve Idade Média. E não tendo Idade Média, nós tivemos que substituir esse cavaleiro medieval. Quem será o substituto? Será que poderia ser o negro? Não. Vivíamos uma época de escravidão.
Será que poderia ser o branco? Não, o branco representava o invasor, o inimigo. Então, quem fica como representante? O índio, porque o índio estava nessas terras, lutou por elas e não tinha nenhuma relação de preconceito com relação a ele. Então, o índio é escolhido como herói nacional. Claro que esse índio não vai ser do jeito que é, porque tudo no romantismo, pessoal, é ideal. Então esse romantismo vai passar por um processo de idealização. Então esse índio vai ganhar força, coragem, honra, parecido com o cavaleiro medieval, porque tudo é idealizado no romantismo. O herói é idealizado, a mulher é idealizada, o casamento é idealizado, o amor é idealizado, o índio é idealizado. O grande nome dessa primeira geração poética vai ser um carinha chamado Gonçalves Dias, famoso poeta maranhense que escreveu o poema Canção do Exílio, que todo mundo conhece, né? Que representa muito bem esse sentimento nacionalista da primeira geração, por influência da independência do Brasil, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Ou seja, exaltando o Brasil de maneira ufânica, viu? O que é ufanismo? É quando o autor utiliza a emoção demais para exaltar o seu país, então termina exagerando. Então, o tom de nacionalismo dessa geração é um tom ufânico, beleza? A segunda geração, pessoal, é a que está no auge do romantismo, ou seja, ela é a mais romântica de todas. Por isso que ela ganha o nome de geração ultrarromântica, ou seja, ela é exageradamente romântica. É a geração, pessoal, em que o artista é tão sentimental, que ele não quer saber da sociedade, não quer saber da história, ele só quer saber do que ele sente. Então predomina uma poesia amorosa. Os poetas daqui só falam a mesma coisa, pessoal. Eu sofro, eu amo, eu quero morrer. Eu sofro, eu amo, eu quero morrer. E por que ele quer morrer? Porque ele não consegue utilizar a razão. Ele usa a emoção para resolver seus problemas. E o problema amoroso dele não tem solução. Então ele prefere a morte do que viver sofrendo. Então é uma geração muito pessimista. É uma geração de poetas boêmios que trocavam o dia pela noite, com muitas bebedeiras, pegavam tuberculose e terminavam morrendo muito cedo. Álvares de Azevedo morreu com 21 anos. O Casimiro de Abreu também. O Fagundes Varela, ele já vai terminar morrendo mais tarde um pouco, mesmo assim com 32 anos. Era muito cedo mesmo, tá certo? Poetas que não eram suicidas, não. Eles tinham uma vida desregrada, isso facilitava eles pegarem tuberculose e morriam muito cedo. O século XIX foi um século de epidemia de tuberculose, principalmente no Rio de Janeiro, porque a cidade era muito suja, certo? Não tinha muito saneamento básico, ok? Então, ó, se liga aqui, pessoal. Ultra romântica, geração pessimista ou geração do mal do século. É a poesia da morte. É a poesia em que o poeta busca a morte como saída para os seus problemas, ok? Aqui o destaque, pessoal, é Álvares de Azevedo, o mais importante poeta da segunda geração poética. É o poeta do tédio, o poeta da morte, é o poeta moribundo, é o poeta que não consegue alcançar a amada, que sonha, que deseja, mas não consegue ter. Então, a mulher é intocável, a mulher é um produto inalcançável dentro da segunda geração poética. Por isso que os poetas sofrem. E esse sofrimento sempre é por meio do amor, beleza? Geração do mal do século, geração pessimista, geração ultrarromântica. A terceira e última geração já está aqui, ó, na decadência do romantismo. Se está na decadência, pessoal, está se aproximando do realismo. O mundo real é o mundo concreto, é o mundo racional, ou seja, é uma época de transição. É a decadência do romantismo para início do realismo. E aqui nós já verificaremos uma poesia social. Professor, mas há preocupação social no romantismo? Não há. E por que esse autor está tendo uma preocupação social? Porque ele transita para o realismo. E aí, por isso, ele vai ter uma preocupação com a abolição, com a proclamação da República, demonstrando ser o autor mais consciente. Essa geração ficou conhecida como geração condoreira. A palavra condoreira vem de condor. O condor é uma ave que voa muito alto nos Andes e aí ela passa a ser símbolo de liberdade. Então, a poesia condoreira é a poesia da liberdade, é a poesia da abolição, é a poesia da proclamação da República. E aqui, ó, nós teremos como destaque o poeta dos escravos, Castro Alves, poeta baiano,
autor de Navio Negreiro, que nos seus poemas reivindicava a abolição da escravidão, demonstrando uma certa preocupação social, preocupação política, preocupação com a liberdade. Então, a geração mais consciente, a terceira geração poética do romantismo. Então, ó, com esse quadro, pessoal, você responde rapidamente as questões. A primeira geração é a influenciada pela independência do Brasil, é a nacionalista e indianista. A segunda geração é a que está no auge, no momento máximo do movimento, por isso utiliza a morte como saída para os problemas. E a terceira e última geração é a decadência, a transição para o realismo. E aí nós já verificamos uma certa poesia social. Claro que tudo isso de forma bastante emocional, religiosa, idealizante, porque são as marcas do romantismo no Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa maneira de estudar romantismo. É uma maneira prática, rápida de você lembrar no dia de sua prova. Se gostou, curta aqui, ó, esse vídeo, compartilha em suas redes sociais e se inscreve no canal. Falou, tchau, tchau!